Olá a todos, sou Vinícius Cavalcante e vou apresentar o trabalho Utilização de redes neurais profundas para a detecção de buracos nas vias, sob a orientação dos professores Rodrigo de Souza Couto e Luiz Henrique Maciel Kosmowski Costa. No Brasil e no mundo, a baixa qualidade das vias públicas é um sério problema que traz diversos prejuízos materiais e de saúde para a população. Um único buraco é capaz de quebrar ou amassar a roda de um carro, danificar sua estrutura e até desestabilizar a condução do veículo, podendo causar acidente com vítimas fatais. Com isso, é importante identificar buracos e irregularidades para sinalizar trechos com necessidade de reparação. Levando em consideração que o atual processo de denúncia de buracos não é efetivo, pois demanda que o cidadão gaste parte considerável do seu tempo com o registro da denúncia, através de ligação para um canal específico da prefeitura ou então através de aplicativos especiais para isso, o objetivo desse trabalho é propor um sistema automático de detecção de buracos com o uso de sensores acoplados em veículos e redes neurais, visando com que as informações sobre a qualidade das ruas cheguem mais rapidamente às entidades responsáveis, podendo então diminuir o tempo de reparo da via. Como esse projeto ainda se encontra na fase inicial, iremos mostrar as etapas para o desenvolvimento e os respectivos resultados iniciais. Bom, já de início escolhemos uma base de dados que se encaixa em nosso problema, e junto com ela também será pré-definida o tipo de sensor que será utilizado e o tipo de rede neural. Posteriormente, iremos avaliar o desempenho de diferentes redes a fim de encontrar a melhor. Por ainda estarmos na fase inicial do trabalho, optamos por escolher uma base de dados já existente e pública no Kaggle e também demos prioridades para dados em formato de imagem. Após isso, ficou definido que o sensor utilizado no projeto seria uma dashcam, que registra dados no mesmo formato que a nossa base escolhida, facilitando os próximos passos do trabalho. E como o tipo de dado utilizado será a imagem, o nosso tipo de rede será convolucional, especializada em visão computacional. Como dito, o sensor utilizado será uma dashcam, que é um tipo de sensor externo e que é um modelo de câmera veicular responsável por filmar a rota do automóvel, identificando irregularidades no trajeto por meio de imagens. Como o sensor captura dados através de imagens, o tipo de rede escolhido é a convolucional, especializada em visão computacional, como a LexNet e a VGG16. Esse tipo de rede consegue um ótimo desempenho porque as camadas de convolução conseguem destacar as principais características da imagem por meio de filtros detectores de características, e depois achata a matriz de pixels, transformando-a em vetor, que será a entrada de uma rede neural densa. Agora partimos para a etapa em que iremos avaliar o desempenho de diferentes modelos de redes, que foram disponibilizadas por usuários do Kaggle com o objetivo de encontrar a melhor. Primeiramente, dividimos a base de dados entre a base de treino e a de teste, com cerca de 25% dos dados para a base de teste. Foram usados 7 modelos diferentes, todos treinados por 50 épocas e com batch size de 32. Para efetuar o treino e o teste, foi usada a plataforma Google Colab, que disponibiliza notebooks com GPU para acelerar o processamento e que usa a linguagem Python. Todos os 7 modelos selecionados usam o Keras como principal framework. Depois que a rede foi treinada, usamos a base de teste para extrair como a rede se comporta com dados novos. Para isso, utilizamos diferentes métricas, como a função de perda, acurácia, precisão, revocação e o cálculo da área sob a curva ROC, com o objetivo de classificar a melhor rede. A seguir, iremos mostrar os resultados obtidos na fase de teste por meio de gráficos, onde o eixo X estará representando os diferentes modelos e no eixo Y será a métrica utilizada. Começamos pela função de perda, onde conseguimos observar a qualidade do modelo medindo a distância entre a classe real e a previsão, indicando qual é a sua capacidade de generalização, buscando evitar modelos fracos ou enviesados que não conseguissem se adaptar a novos dados de entrada. É a única métrica em que desejamos buscar o menor valor. Em sequência, temos a acurácia, que representa a porcentagem de elementos classificados corretamente, no caso se é ou não um buraco, indicando uma performance geral do modelo. A precisão é a capacidade do classificador de não rotular como positiva
uma amostra negativa. Ela define, dentre os exemplos classificados como positivos, quantos eram realmente verdadeiros. É utilizada para mitigar as chances de que se tenham denúncias falsas de buraco. A evocação, ou recal, indica a capacidade do classificador de encontrar todas as amostras positivas. Ela define, dentre todas as situações de classes positivas, quantas foram classificadas como verdadeira. É utilizada com o objetivo de que o classificador consiga realmente identificar um buraco, não deixando ele passar despercebido. E o cálculo da área sob a curva ROC, A ou C, faz uso da proporção entre a taxa de positivos reais e a taxa de falsos positivos, que são usados respectivamente como coordenadas x e y para montar o gráfico do espaço ROC. É boa para observar as compensações relativas entre os benefícios e os respectivos custos de classificação, indicando que um classificador é melhor que o outro à medida que ele se aproxima de um. Com os gráficos obtidos a partir do teste, conseguimos observar alguns modelos que se destacam, como o modelo número 2, que se destaca negativamente por ter enorme perca, indicando um possível overfitting, e o modelo número 4, que se destaca na maioria dos gráficos por obter resultados muito bons, e por isso foi escolhido como melhor para esse projeto. Depois de escolher o modelo 4, destacamos as principais diferenças desse modelo para os demais. Iniciando, esse modelo é baseado na arquitetura VGG16, com pesos já treinados na ImageNet, que é um conjunto de dados composto por mais de 14 milhões de imagens e classificadas entre mais de 20 mil classes. Nesse caso, foi utilizado somente os pesos da camada de convolução e adicionou-se camadas de residência no final para serem treinadas com os dados relativos aos buracos. Por já ser treinada, os filtros de convolução conseguem identificar melhor as características da imagem. Outro diferencial foi a geração de novas imagens na base de dados de treino, por meio da Augmentation, que faz algumas mudanças nas imagens já existentes, como rotação e translação. E mesmo já tendo bom resultado, é possível obter resultados melhores, como diminuir a função de perca, aumentando a quantidade de imagens de treino e adicionando novas camadas densas. Como dito no início, esse projeto ainda se encontra na fase inicial e esses foram os resultados obtidos. A partir disso, os próximos passos desse trabalho vão ser conseguir uma base de dados melhor que represente a realidade de uma dashcam sem imagens de ângulos diferentes e também analisar a necessidade computacional do modelo para que seja possível funcionar em um sistema embarcado, visando que assim seja um sistema completo de detecção de buracos presente em diversos veículos que identificam os possíveis buracos e sinalizam a necessidade de reparação para as entidades responsáveis, fazendo todo esse processo de forma rápida e eficaz, trazendo um enorme benefício social. Obrigado pela atenção.